Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu à região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por gentileza, vocês podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, para nós, povo católico, doutrinariamente falando, nós temos alguns sinais que vai nos apontando, nos ajudando a compreender e para vivermos a nossa fé. Como que chama? Rabicó? Será que eu peguei? Então, esses pontos, esses sinais, queridos irmãos e irmãs, nos ajudam a viver a nossa fé. E doutrinamente, na igreja, existe aquilo que nós chamamos dogmas. Dogma não é uma coisa ferrenha que eu tenho dificuldade de viver. Dogmas são sinais necessários para vivermos e compreendermos aquilo que acreditamos. Existem os dogmas voltados para o Cristo, para a igreja, e existem os dogmas, as profissões de fé, em relação à Santíssima Virgem Maria. E o dogma é para católico. Se tem um irmão de outra igreja que questiona o dogma não é para ele. O dogma é nosso. Acho que a gente, acima de tudo, tem que fundamentar isso. Não, essa é a fé da minha igreja. Não adianta ficar, às vezes, de forma controversa, desmerecendo ou desacreditando aquilo que não é deles, é nosso. Existe uma aproximação doutrinal, teológica, da ortodoxia cristã, mas são situações que, de fato, nos levam a viver e experimentar a nossa fé. E os dogmas em relação à Santíssima Virgem Maria são 4. Primeiro,
Deus com a missão de ser a mãe de Jesus. Ela foi preservada de todo pecado bem antes de nascer, no seio da sua mãe, Santa Ana, da sua família, com sua família. Ela foi preservada. Depois, queridos irmãos e irmãs, veio o dogma da virgindade perpétua, pela fundamentação luterana, lá no Evangelho de Lucas. A gente vai ver que Maria, ela não teve vínculo carnal, conjugal com José. Foi obra do Espírito Santo. O anjo Gabriel anunciou e ela aceitou. Fiat volutas tua, faça a sua vontade. Ela questionou: como você, mãe, se eu ainda não sou casado, não conheço um homem? Virar a parte de Deus do Altíssimo. Aí é outro dogma que nós católicos acreditamos e professamos. Maria foi virgem antes, durante e depois. Nós não vamos entrar no mérito teorético, científico. Nós teremos um ponto de vista teológico, uma leitura de fé simples, compreender que, de fato, Maria, ela foi sim acolhida por Deus para ser a mãe. Um outro dogma que nós temos de Nossa Senhora é o Theotokos. Ela é a mãe de Deus. E hoje nós ouvimos no Evangelho de Zagotalho: donde me veio aonde que a mãe do meu Senhor me veio visitar. Ela é mãe de Deus. Jesus foi gerado no seio virginal da Imaculada Virgem Maria. Todos esses dogmas existem, queridos irmãos e irmãs, desde a era apostólica, desde o início das igrejas. E tinha um que era muito difundido, mas ainda não tinha sido prolongado. Só foi prolongado no século passado, em 1950, por Pio XII. Veja bem, ele não era prolongado, mas ele já era vivido desde o início dos primeiros cristãos. A questão é: como foi a vida de Maria depois que Jesus foi morto e foi para junto de Deus? A questão é essa. E na pessoa de Maria, queridos irmãos e irmãs, está também a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso peregrinar. Como é a nossa vida e como vai ser o nosso momento, que a igreja vai dizer, escatológico, o momento que nós vamos nos apresentar diante de Deus. É sobre isso que a liturgia está falando hoje. Está falando que Maria entrou numa nave espacial e subiu para Deus. Não. Agora aqui a gente também tem que compreender duas coisas. O que é ascensão e o que é assunção. Mesmo que na interpretação textual vai dizer que Jesus foi levado para Deus, Jesus ele voltou para de onde ele veio, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Nosso Senhor, ele subiu, ele mesmo, depois de ser morto, ele vai para junto de Deus. Isso é ascensão. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Agora, a Assunção vai dizer que Maria foi levada para junto de Deus. E aqui umas coisas importantes, queridos irmãos e irmãs. Se pergunta para você: Maria Santíssima, mãe de Jesus, ela morreu? Ela morreu. Ela passou pela morte. Ela é humana. Ela é humana. Só que ela foi levada por Deus de corpo e alma, não corrompendo o seu corpo na terra. E foi acolhida. Essa festa, Dormitio Maria, significa que Maria dormiu. Ela dormiu. Muitos irmãos evangélicos falam que o sono da morte. E ela foi para junto de Deus de corpo e alma.
a gente tem que entender que Nossa Senhora ela não teve pecado na carne. Se Maria ficava brava, estressada, se revoltou, como que foi, estamos parâmetros e nas entrelinhas da palavra. Eu sei que mãe nenhuma aguenta o sofrimento do filho quieto, né? Alguma coisa, mas isso não é um pecado. É quando isso leva-nos ao pecado. E aqui a gente tem que entender uma coisa, que Maria, ela é, aqui está a grande questão, ela é, para nós, aquela que mais próximo da humanidade viveu e que mais próximo da vida divina vive. Ou seja, que Maria foi, como mãe, como mulher, como esposa, todos nós somos chamados a ser também como cristãos. Ela enfrentou todas as dificuldades que nós enfrentamos. Viveu como nós, sofreu como nós. Ainda hoje, ela sofre maldições. Quantas e quantas pessoas, por não concordar com a fé do outro, achar que todo mundo tem que pensar do jeito que a pessoa pensa, fala que Maria é isso, Maria é aquilo, e fala coisas horríveis de Nossa Senhora, coisas terríveis. Mas isso não importa. O que importa é que ela acolheu o propósito de Deus em sua vida, foi obediente a esse propósito e recebeu como primícias a herança dela. E ela é para nós, queridos irmãos e irmãs, povo católico, ela é para nós Mater Dei, ela é a mãe de Deus. Quando a gente olha para qualquer imagem de Maria, seja Guadalupe, Aparecida, Fátima, Lourdes, são títulos, né? São títulos que ela recebeu. Ela é a mãe de Deus. E ela é Mater Ecclesiae. Ela é a mãe da igreja. Ela é a primeira que acolheu. A primeira mulher de fé que acolheu. Ela foi a primeira a dizer sim ao plano de Deus. Por isso que na primeira leitura se refere a Maria, Mater Deus, aquela que gerou o filho, e aquela que foi perseguida como mãe da igreja, que gerou 9 filhos para a igreja. Porque depois da morte de Jesus, diz que João acolheu ela como mãe. Vocês lembram, né? Na cruz, Jesus falou, filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Aquele momento. Mas Maria é aquela que nos ensina, queridos irmãos e irmãs, a acolher aquilo que nosso Senhor pede. Em momento algum, Nossa Senhora falou assim, faça tudo o que eu vos disser. Não. Quando nas bodas de Caná, ela disse assim para os que estavam servindo, fazei tudo o que Ele vos disser. Quem é Ele? Jesus. Então, sempre que nós chegarmos a Maria, nós não ficamos em Maria, povo católico. Ela nos leva para Deus. Toda a mística, a espiritualidade mariana, ela é cristológica. O centro da fé, da vida de Nossa Senhora está em quem? Em Jesus. Maria é humana como nós, mas nós a veneramos, nós temos carinho por ela. Quando nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora, a gente conhece que ela é a mãe do meu Salvador. Ela é a mãe do meu Deus. Nossa Senhora, Aparecida, Fátima, Lourdes, Medjugorje, todas elas é a mãe. Esta semana nós tivemos a oportunidade de contemplar a imagem dela dentro da família. Do lado de José, educando seu filho como uma família. E a gente pediu que a Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa, nós queremos ter um exemplo. Então, celebrar a Assunção é isso, meu irmão, minha irmã. De forma simples, é desse jeito que nós temos que lembrar dela. Ela foi para junto de Deus de corpo e de alma. Ela não experimentou a corrupção do corpo na terra. Agora morreu também, tá? Tem gente que acha que Maria ressuscitou, né? Como Jesus. Não. Ela morreu, passou por tudo aquilo que eu vou passar
jogar junto de Deus. Essa é a mensagem mais importante. E de lá ela intercede por nós. Quando a gente batiza crianças, e eu pelo menos digo isso, falo assim: mãe, aonde você não pode ir, quando você não puder estar, não preocupe. Maria está lá. Né? É nesse sentido, irmão, que a gente possa entender dessa espiritualidade, ter um carinho, um respeito pela Mãe de Deus, e que sempre, lembre-se disso, sempre que eu me aproximar dela, ela vai me levar para Jesus. Lembre-se disso. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.